Ainda bem que eu estou enxergando ainda daqui. Boa noite. Obrigada pelo convite mais uma vez, de estar aqui na SGE. Vamos falar sobre coerência e firmeza. E o que seria coerência? A gente pode pensar que coerência é a harmonia das ideias, com o que eu falo, com o que eu penso nas minhas atitudes. Isso é coerência. E firmeza, a gente pode também analisar essa palavra, firmeza, como algo que é muito interessante lembrar que ser firme é dizer sim, sim, não, não, para determinado tipo de coisa, independente do que a gente acha ou do que a gente possa acreditar, ser firme muitas vezes é muito complicado, porque não é sempre que nós estamos dispostos, em qualquer lugar, seja onde estivermos, nós conseguirmos ser firmes diante das nossas ideias, diante do que nós temos como ideal e diante do que é certo ou que a gente considera errado. Então, não é tão simples assim ser coerente e ser firme. Mas o texto da Joana de Ângeles vem trazer para a gente muito bem explicado o que é esses dois temas que juntos formam esse texto maravilhoso. Ela começa dizendo, dando na verdade, falando para a gente em tom de. Ela fala para a gente se comportar com a mesma firmeza e dignidade quando a sós ou na multidão, no lar ou fora dele. E aí a gente começa a pensar: será que nós somos as mesmas pessoas quando estamos em casa e quando estamos aqui, por exemplo? Será que nós somos as mesmas pessoas quando nós estamos no nosso trabalho, quando nós estamos na rua? Será que nós somos? É uma pergunta muito interessante, porque na nossa sociedade nós costumamos andar com muitas máscaras. A gente anda pelas ruas com uma máscara muitas vezes de alegria, muitas vezes nós não estamos daquela forma. Eu me lembro que uma professora na escola, ela tirou a própria vida dela e todo mundo ficou muito abalado, estarrecido, porque ela andava muito alegre. Então, a gente percebeu, no final das contas, que ela usava um tipo de máscara, porque a gente não conseguia perceber que ela não estava bem. Foi uma coisa assim muito difícil da gente lidar, porque ela parecia muito bem, a gente não sabia que ela passava por problemas tão complicados assim a ponto dela tirar a própria vida. E aí a gente ficou se perguntando, levaram até psicólogo para a nossa escola para conversar com a gente, até que ponto a gente consegue andar, perpassar por essa sociedade e não transparecer o que somos de verdade, o que vai do nosso coração. Porque até as pessoas mais íntimas dela tiveram essa dificuldade. Então, a gente se comportar da mesma forma, quando nós estamos a sós ou na multidão, parece simples, mas não é. Quando nós estamos a sós, nós conseguiremos nos comportar de uma forma que eu estando na multidão eu conseguiria? O que eu faço sozinha eu posso fazer junto com as outras pessoas? Mas a gente tem sempre que lembrar que nós nunca estamos sozinhos. Nós somos rodeados de uma nuvem de testemunhas que está sempre ao nosso lado, vendo, percebendo o que nós fazemos. Então, nós nunca estamos sós. E aí, ela continua falando sobre o homem de bem é sempre o mesmo, não possuindo duas faces morais. O homem de bem.
Quando eu li o texto, o homem de bem, já me reportei ao Evangelho, segundo o Espiritismo, lá no Sede Perfeitos, tem uma passagem falando sobre o homem de bem, que é aquele que se esforça para ser melhor, aquele que vai em busca da justiça, da caridade, que procura ser sempre melhor, buscando sempre ser consciente dos seus deveres, ser consciente daquilo que melhor lhe serve. Então, é importante a gente buscar esse homem de bem não possuindo duas faces morais. O que eu sou dentro da minha casa e o que eu sou fora dela. Mas é tão simples assim, porque a gente escuta muito assim, mas em casa você é tão... meu marido fala comigo que eu sou muito brava em casa, olha, que coisa, não sou. E fora dela, eu procuro ser uma pessoa mais tranquila, porque, na verdade, não é questão de usar máscara, é que, dependendo do círculo que a gente se movimenta, a gente tem determinadas atitudes. Aqui dentro, por exemplo, a gente é muito cercado de amigos espirituais, pessoas que já vêm com o mesmo intuito, com o mesmo objetivo. Então, não fica mais fácil se comportar de uma maneira mais tranquila aqui? Fica. Mas é porque eu uso máscara? Não, porque a gente já vem com essa harmonia, a gente já vem com esse objetivo, e aí fica um pouco mais fácil. Agora, em casa você geralmente está desarmado. Você está desarmado e está de você mesma, na verdade. Então, aí você é você mesmo 100%. E quem sabe quem somos nós de verdade é quem mora na nossa casa. Nos outros lugares, no trabalho, a gente tenta ainda dar uma segurada na nossa personalidade, a gente tenta levar em banho-maria, a gente vai tentando, mas, na verdade, a máscara é quando a gente dissimula. Quando eu não sou daquela forma, e aí eu tento mostrar que eu sou. Só que uma hora ou outra você não consegue segurar, porque nenhum ser humano é capaz de ser dissimulado o tempo todo. Uma hora você desliza, você derrapa. Então, é importante a gente saber que a construção das máscaras, que, na verdade, acaba sendo algo para nos proteger, mas quem nos conhece verdadeiramente são aqueles que convivem conosco, principalmente aqueles que estão dentro da nossa casa, que convivem muito tempo com a gente. Essas pessoas, se você quiser saber, na verdade, de verdade, quais são os seus defeitos, pergunte para essas pessoas. Porque se eu perguntar para um amigo meu, as pessoas falam, nossa, você é tão tranquilo. Você é tão tranquilo, dá uma paz. Tem gente que fala que dá uma paz quando chega perto de mim. Eu falei uma vez aí esses dias, pergunto para o meu marido se ele vai falar a mesma coisa, né? Porque aí ele tem uma outra percepção. Porque nós temos os embates, nós temos as diferenças, nós temos as questões dentro de casa, as ideias são diferentes, ainda mais eu e meu marido, que as ideias são bem diferentes. E a gente vai tentando equilibrar os pratos aí para conseguir continuar com a coerência e a firmeza que a gente precisa. E ela continua falando que trabalhando-se interiormente, fixarás os ideais de enobrecimento nos atos. Trabalhar interiormente é eu me conhecer. E no Espiritismo a gente fala muito sobre isso. Se conhecer. Porque se conhecer é a base das questões que a gente vive, da nossa existência. Como é que eu vou saber que eu uso máscara ou que eu não uso, ou que eu me comporto de tal forma, ou o meu comportamento não está adequado àquele lugar ou àquelas atitudes, se eu não me conheço? Por isso que eu estou falando com vocês. Eu me conheço a ponto de saber que quem convive comigo socialmente não me conhece de verdade. Porque realmente eu sou tranquila, mas quando acontece umas questões aí, a gente sai um pouco. Eu não sou perfeita. E não tento nem mostrar, é só
uma questão de quando a gente vive em sociedade, a gente tenta se regular. A gente tenta manter o equilíbrio, a harmonia. Eu tento em casa também, gente, mas a pessoa às vezes não ajuda, entende? Assim, eu tento. Às vezes, né? A outra pessoa não ajuda muito, mas a gente tenta também dentro de casa. E isso não é uma questão de máscara, é uma questão de que a gente está buscando, a gente está lutando, a gente está se esforçando. E o espírita verdadeiro é aquele que se esforça. E a gente vem trabalhando para buscar, para a gente ser melhor. A gente todos os dias busca isso. É o nosso objetivo principal, sermos cada vez melhores. É essa a nossa busca. E a gente se conhecer é o principal. A gente olhar para nós mesmos diante do espelho e ter a coragem de olhar e pensar: eu tenho sim essas questões para resolver. Eu preciso me harmonizar mais. Eu preciso me espiritualizar mais. A gente tem que ter esse momento para a gente buscar, porque se eu não souber como eu sou, se eu acreditar que só porque na sociedade as pessoas dizem que eu sou uma pessoa tranquila, harmoniosa, e se eu acreditar só nisso, eu não vou evoluir. Então a gente precisa se conhecer para saber. Eu sou tranquila mesmo? Eu sou uma pessoa boa, a ponto das pessoas falarem, elas não me conhecem em todos os ambientes. Dentro da minha casa, elas não me conhecem. Então, aí a gente precisa entender isso daí de uma forma que buscar olhar para dentro e saber das nossas arestas que a gente ainda precisa parar. E ela continua dizendo que se exteriorizarão sempre iguais nas mais variadas situações. Então, quando eu me conheço, eu vou saber do meu comportamento, vou saber que não é uma questão de usar máscara, é só um esforço que a gente faz diante da circunstância dos lugares que eu me encontro, que eu estou sempre me esforçando para ser uma pessoa melhor. E o homem consciente das suas responsabilidades tem uma só conduta, seja na vida privada ou na pública. O homem consciente, quando nós nos conhecemos, nós nos tornamos conscientes de nós mesmos. Quando a gente se torna consciente, a gente sabe diferenciar o que é espiritualidade do que é apenas religião. Se a gente for pensar na religião, a gente pode visualizar um peixe dentro do aquário. Isso é religião. Se a gente for pensar na espiritualidade, a gente pode pensar no mar, o peixe dentro do mar. Olha a quantidade de água, da imensidão que a gente está passando ali naquele mar maravilhoso e imensas possibilidades. Então, quando a gente está ali dentro do aquário, aquele peixinho, ali é circunscrito, ali é só aquele pedacinho. Isso é religião, que são os dogmas, que são os preceitos, que são essas questões aí que muitas vezes elas nos colocam num lugar que dificulta o nosso raciocínio, dificulta a gente abranger as nossas ideias. A espiritualidade, ela é maior do que isso. Ela abrange verdadeiramente o universo. Deus, na sua imensidão, na sua maior pureza de amor, de justiça, de caridade, a espiritualidade, e a gente sendo esse homem consciente, nós vamos saber que a espiritualidade é quando eu acordo e dou um bom dia para o meu marido, para minha esposa. Eu começo essa espiritualidade quando eu acordo, quando eu vou começar o meu dia, os meus pensamentos, as minhas orações. Como que eu vou projetar o meu dia, porque a gente já começa a nossa espiritualidade projetando o nosso dia. Se eu acordo brigando, xingando, discutindo, eu já não estou dentro da espiritualidade. Eu já não estou nessa imensidão que Deus nos propõe. E depois a gente reclama que as coisas não dão certo,
que as coisas estão difíceis, que é difícil a vida, que é difícil as coisas, mas é porque nós entramos nessas dificuldades que nós mesmos preparamos para a gente. E quando a gente se propõe a levar essa espiritualidade de forma que ela esteja sempre presente dentro da nossa, a gente começa dentro da nossa casa quando a gente acorda e vai levando para o nosso trabalho, dando um bom dia para as pessoas, falando de uma forma que seja mais amena, mais branda. E quando eu li sobre espiritualidade no cotidiano, eu vi que eu preciso melhorar muito, porque eu sou um pouco retraída e as pessoas me acham antipática. E aí já é um problema. Eu sou mais tímida, mas eu pensei, mas não custa dar um bom dia, um sorriso, falar com as pessoas. Isso aí, para mim, é mais trabalhoso, mas nós estamos aqui para quê? Para trabalhar. Trabalhar a nós mesmos. Não vou ficar esperando que o outro faça. Fulano não me deu bom dia, mas por que eu não dei bom dia para ele? A gente acabou de passar aqui, aí minha irmã comentou, nossa, eles nem cumprimentam as pessoas que passaram. Eu pensei, a gente também tem que cumprimentar. Porque, né, eles não cumprimentaram, nós também não, e ficou assim, né? Mas a gente pode fazer esse papel. E isso é espiritualidade. Às vezes a gente acredita que espiritualidade é uma coisa que está longe, é uma coisa que está lá em cima. Não, é aqui, é agora, é a gente buscar estar sempre conectado com a espiritualidade, com Deus, com Jesus, dentro de todos os nossos minutos, todos os nossos segundos da nossa vida. Fácil não é, mas é esse o objetivo. E ela continua falando que, seja na vida privada ou na pública, caracterizamos pela retidão que lhe expressa a grandeza do ideal esposado. Então, na vida privada ou na pública, dentro de casa ou fora dela. Na sociedade, em todos os lugares, no meu trabalho, eu preciso buscar ser íntegra. Eu preciso buscar essa harmonia do que eu penso, do que eu prego e do que eu faço. É difícil, porque a espiritualidade é também quando você está triste, quando você está passando por um momento difícil, você mesmo assim poder sorrir, poder buscar levar a vida de uma forma mais leve, mais tranquila. Esse é o nosso objetivo. Porque quando as coisas estão fáceis, quando as coisas estão indo bem, é fácil ser legal, ser simpática, falar com todo mundo, mas quando as coisas estão difíceis, é que é o desafio, principalmente para mim. Ano passado, a mãe de uma aluna foi reclamar na pedagoga que eu estava muito triste, a professora, mas porque eu estava passando por momentos dificílimos na minha vida. Momentos assim que o ano passado, eu nem sei se eu comparo com aquele de 2019, né? Nem vamos comparar, mas foi um ano difícil, 2024 para mim. Ela foi lá reclamar. E eu falei, gente, eu não posso deixar a Fernanda, que tem os problemas pessoais em casa, e trazer só a professora. A professora e a Fernanda, que tem os problemas dela, vão junto. O que eu posso fazer? Eu não estava conseguindo ficar bem. A minha fisionomia, eu não estava conseguindo. Aí eu ficava pensando nessa questão da máscara, como que as pessoas conseguem? Porque eu não consigo. Quando eu estou triste, eu estou arrasada. Todo mundo olha e fala, nossa, porque realmente estava passando por momentos difíceis, e as pessoas não compreendem, ela quer que você esteja sempre bem, sorrindo. O professor também é ser humano. Aí eu falei, não acredito, a mulher veio aqui reclamar disso, que eu estava triste. Veio. Então, aí eu pensei, com essa leitura que eu fiz da espiritualidade do cotidiano, me veio esse insight. Eu pensei, eu não quero passar mais por problemas, mas como a gente sabe que a gente vai passar, né? Nós estamos aqui para lidar com isso. O próximo eu vou tentar ser melhor. Vou tentar, assim, ficar menos triste, ficar um pouco melhor. Tentar ficar um pouco mais harmonizado e mais espiritualizado. Porque esse é o nosso desafio. E se adquires o hábito da dissimulação, em breve derraparás na hipocrisia e na pusilânime.
Pusilanimidade. Ou palavrinha. Então, se a gente começa a dissimular o nosso comportamento, as pessoas logo vão perceber, porque não dá para enganar todo mundo o tempo todo. É sempre melhor sermos nós mesmos, porque aí as pessoas vão gostar da gente do jeito que a gente é, sabendo das nossas dificuldades, dos nossos tropeços, mas nós temos também coisas muito boas. Porque quando a gente faz essa autoanálise de sabermos como nós somos, de buscarmos esse autoconhecimento, nós vamos nos deparar também com coisas boas. É claro, nós já vivemos muitos séculos, nós já aprendemos muitas coisas. Não vamos olhar também só para as coisas ruins, nós temos coisas legais, coisas boas, que nós conseguimos aí angariar através desses tempos todos. Nós temos sim, precisamos levantar nossa autoestima, buscar olhar o nosso interior, saber o que precisamos lidar, melhorar, mas sabendo também dos nossos avanços, das nossas conquistas. Quando eu olho para trás, eu vejo as conquistas que eu, como espírito imortal, já consegui alcançar. E sei que, olhando no horizonte, eu sei que tem muito mais para a gente conseguir. Mas a gente vai conseguir. E uns vão conseguir mais rápido, outros mais lentamente, mas todos nós vamos alcançar. E buscando essa questão aí, exercitando-te na concentração dos pensamentos superiores, que ela vem e continua falando, exercitando-te na concentração dos pensamentos superiores. Isso se chama, se a gente exercita a leitura, a oração, a gente já começa a caminhar nesse patamar que ela está falando. Os pensamentos superiores. Será que nós somos capazes de ficar pelo menos 50% do nosso tempo com pensamentos superiores? Ou a gente fica pensando só naquilo que é ruim, nas nossas dificuldades, no que nós vamos passar, no que nós estamos passando? Mas se a gente adquirir o hábito de uma leitura preparatória na hora que acorda, uma oração, a gente já acorda dando bom dia, sendo gentil, trabalhando essa espiritualidade cotidiana, nós já vamos nos preparando para isso que ela está falando. A gente já exercita a concentração dos pensamentos superiores. A gente já se conecta com a espiritualidade maior. A gente já se conecta com o universo, com Deus e com todos os anjos de luz. A gente já fica bem assessorado, porque nós já levantamos o nosso pensamento, a nossa energia. E aí vai ser mais fácil para eles conseguirem chegar até nós. Mas nós precisamos fazer esse trabalho que nem sempre é tão fácil. Nós precisamos do hábito. Todo o hábito, até que nós consigamos alcançá-lo, é muito difícil. Se eu preciso ir para a academia, isso não é um hábito, parece uma tortura. Mas depois que você adquire o hábito, fica bem mais fácil. Você consegue até gostar daquilo que vem sendo despejado no seu corpo, aqueles hormônios maravilhosos. Aí você começa a gostar. Assim também essa construção. É difícil no começo você colocar essas questões como hábito, mas depois vai ficando mais fácil, mais prazeroso. Você colocar uma oração para dormir. Hoje é tão simples, coloca lá no YouTube uma palestra, coloca uma mensagem, e às vezes é melhor você ler, que você se concentra, mas a gente faz do jeito que a gente achar melhor e que vai ser mais fácil, que a gente vai conseguir alcançar. E isso virando hábito, a gente constrói. Isso que ela está falando de concentração dos pensamentos superiores. E eles fluirão pelos nossos atos. Olha que maravilha! Eles fluirão nos nossos atos. Quando a gente se conecta com a espiritualidade maior, se conecta com Deus, com Jesus, os nossos atos são automáticos. Nós vamos começar
a nos relacionar de uma forma melhor. Quando a gente cria o hábito de conversar com Deus, o hábito, a forma de conversar com as pessoas, ela muda. A gente consegue alcançar os corações das pessoas de forma geral. A gente consegue, porque nós estamos conectados com o nosso superior. E isso é muito importante, essa fluidez pelos nossos atos, principalmente no lar, mas também no serviço e nas horas de recreio. No trabalho, ela está dizendo, no trabalho, que é um lugar difícil da gente se comportar da maneira que a espiritualidade nos pede. Muitas vezes é muito complicado, mas é lá que a gente precisa exercitar, mais ainda. No lar também. E nas horas que a gente está se divertindo? Às vezes a gente esquece de pensar que ali também a gente precisa estar conectado com a espiritualidade, que a gente precisa falar com as pessoas de uma forma melhor, de uma forma mais tranquila. Então, em todos os lugares, nós precisamos ter essa fluidez de atos, de atos mais espiritualizados. Ela continua falando: o lar é a sociedade miniaturizada nas fronteiras domésticas. O lar é onde a gente começa os nossos primeiros passos, onde a gente se encontra como espírito imortal. Ali nós vamos dando os nossos primeiros passos com as nossas pernas físicas, mas também com as nossas pernas morais, com as nossas pernas psicológicas, com as nossas pernas espirituais. É ali que a gente já vai moldando o nosso caráter. E os pais são os atores aí principais. Eles que vão ajudar essa criança, esse espírito, a galgar esse caminho difícil, árduo, mas necessário. E ali é essa sociedade em miniatura, que a gente já vai aprendendo para depois, numa sociedade maior, colocarmos em prática aquilo que a gente aprendeu. E quando a gente começa no lar, quando nós nos propomos a ser pessoas melhores dentro do nosso lar, dali a gente já leva para o nosso bairro, do bairro a gente já vai para a cidade, da cidade para o país, para o mundo, para o planeta. Se nós formos buscar e conseguirmos ser pessoas, seres humanos, espíritos melhores, nós já vamos contribuir para que o nosso planeta de regeneração já se cumpra mais rapidamente. Porque se a gente ficar esperando um milagre, se a gente for ficar esperando coisas fora, não, é dentro. Nós somos os protagonistas dessa mudança de provas e expiações para a regeneração. Nós somos os protagonistas. É dentro do lar que a gente já vai começar a forjar esse caráter que nós precisamos, essa espiritualidade que nós estamos buscando. E é ali que nós vamos conseguir alcançar esses objetivos que nós buscamos, dessa transição planetária que depende primeiramente da gente. E se a gente leva essa espiritualidade para o nosso bairro, para a nossa cidade, depois para o nosso planeta todo, se cada um se melhorar, que maravilha que vai ser. Porque eu não posso melhorar o outro, eu não posso depender do outro, eu só posso fazer o que me cabe, por mim. Eu posso aconselhar? Posso. Eu posso mostrar para as pessoas com o meu exemplo? Também posso. Eu posso conversar, eu posso trocar ideia, mas a mudança é sempre de dentro para fora. A gente só consegue mudar aquilo primeiro que a gente enxerga. Por isso que é tão importante essa busca da nossa autoanálise, da gente buscar nos conhecermos melhor, para a gente saber o que pode ser melhorado. Ela continua dizendo: aí se forjam os valores indispensáveis para o crescimento intelecto-moral do indivíduo, preparando para o mundo. Então, ali já começa esses valores indispensáveis.
da nossa conduta, da nossa coerência, da nossa firmeza. Ali já começa no nosso lar todas essas questões para a gente se preparar para sair dele, para levar essas construções que a gente já carrega para os outros, para a sociedade. E aí sim a gente pode, levando o nosso ser de uma melhor forma, as pessoas podem olhar para a gente e pensar: essa pessoa é uma pessoa que se esforça para ser uma pessoa melhor. Aí você vai e pergunta. Já teve gente que perguntou: qual é a sua religião? Já perguntaram para vocês? Qual religião que vocês são? Porque vocês são meio estranhos, né? Não já falaram isso? Vocês são meio estranhos. Porque a gente busca, a gente sempre busca, e às vezes, gente, eu até me sinto mesmo um ET. Porque assim, eu até busquei perguntar para uma pessoa, porque eu falava assim: será que eu sou tão boba? Porque as pessoas fazem essas coisas e fazem coisas ruins, e eu sempre busco olhar para essa pessoa, ou para qualquer pessoa que possa fazer qualquer coisa, e pensar que ela fez, não fez de propósito. Ela fez porque ela estava passando por um momento ruim. Então, eu sempre busco olhar essa pessoa de um outro ângulo, para que eu não sinta raiva, para que eu não fique magoada, sempre buscando ver essa pessoa de uma outra forma. Mas aí, outro dia, eu cheguei no ponto que eu pensei: será que eu sou muito boba? Aí eu deveria procurar um psicólogo para saber, né? Porque às vezes, às vezes eu penso: será que a espiritualidade é dessa forma? A gente se pergunta, porque todo mundo se comporta diferente. Mas aí é que vem a firmeza. Todo mundo se comporta diferente, mas eu sou igual a todo mundo? Aí a gente para refletir, e quando a gente está conectado na leitura do Evangelho, na leitura de boas obras, nas orações, em boas palestras, a gente pensa assim: não, eu não sou boba, é porque o mundo está indo meio que na contramão. Mas o Divaldo Franco, ele fala dessa questão da firmeza, ele fala: porque todo mundo está fazendo, você vai fazer também? Porque todo mundo está indo para a rua, ao contrário, você vai também, onde vai todo mundo? Então, peraí, vamos parar para pensar e analisar. Não é porque todo mundo faz que eu também vou ter que fazer. E aí é que está a diferença dos nossos atos, das nossas palavras, de como a gente se comporta, se a gente guarda raiva, rancor, se a gente não perdoa. Então, tudo isso a gente acaba observando que a maioria das pessoas, por qualquer motivo, elas não falam mais com você. Por qualquer motivo, elas deixam de ser sua amiga, elas deixam de conviver com você, por qualquer isso aqui, ó. Aí por isso que eu comecei a me analisar, me perguntar. Mas o Divaldo Franco me respondeu: não é porque todo mundo está fazendo que você vai fazer também. Então, e aí alguém vai te perguntar: qual é a sua religião? Você vai dizer: sou espírita. Porque lá o verdade está explicando que o verdadeiro espírita é aquele que se esforça para ser melhor. E esse esforço para ser melhor entra todas essas questões, principalmente do convívio com as pessoas, de lidar com o ser humano, que todo mundo sabe que não é fácil. Lidar com as pessoas não é tarefa fácil. E ela traz todo esse cabedal aqui de explicações, de ensino, muito bom para a gente refletir. Ela continua falando: ser refratário à lisonja. E o que que isso significa? Que as pessoas gostam muito é, muitas pessoas caem nessa questão de muitos elogios. E a gente precisa tomar cuidado com muitos elogios. Aquele elogio que está sendo feito a nós é verdadeiro? E aí a gente precisa se conhecer para analisar. E outro ponto importante: tomarmos muito cuidado com a vaidade, com o egoísmo, com o orgulho.
porque o lisonjeador, ele sempre, e a gente gosta de elogio. Claro, nós somos seres humanos, nós gostamos também de receber, nossa, algum elogio. E a gente sempre gosta quando alguém faz um elogio, a gente fala assim, que nada, nossa, o cabelo tá bonito, que nada, porque eu lavei. Então, você nunca aceita um elogio de pronto. É só aceitar que tá tudo bem. Mas a gente tem que tomar cuidado com essa lisonja aí de pessoas que começam a elogiar sem saber nem o que está falando. Se a gente souber, se a gente se conhecer, a gente vai saber se ele está falando a verdade ou se ele está apenas nos ludibriando. Por isso que a gente precisa se conhecer. E aí ela vem falando dessa questão ela continua, procura agir com modéstia, sem te deixares empolgar pelo brilho das situações relevantes, poupando-te, de certo modo, ao azedume e à perseguição dos insensatos. Age com naturalidade, sendo óbvio em tudo. Isso aqui já mudou, Luiz. Para outra, eu acho, que eu não lembro disso. Você usa esse aqui. Ah, foi para 39. Pode ser. É na Aqui. segunda página. Isso. Já está quase acabando o tempo. Obrigada. Se então coerente em todos os atos, não amparando o vício, nem passando recibo em favor da fraude, das posturas reprocháveis. Então, que a gente possa ser coerente com os nossos atos, coerente com aquilo que a gente é, coerente com as nossas atitudes, o que a gente pensa, está sempre em harmonia com os nossos sentimentos e com os nossos atos. Isso é ser coerente em todos os atos, em todos os lugares. E não é porque a gente se esforça em tais ambientes ser melhores, não é porque a gente se esforça em tais ambientes sermos assim ou sermos de outro jeito, é que nós estamos usando máscara. A máscara é para dissimular o nosso comportamento, que nós somos de verdade. Mas quando a gente está se esforçando, buscando sermos melhores, isso não é máscara, é o nosso esforço, que nem sempre nós vamos conseguir, porque nós somos imperfeitos. Se nós conseguíssemos fazer isso de forma natural o tempo todo, não estaríamos na Terra. Já estaríamos em outro patamar. Mas se estamos aqui é porque ainda estamos nos esforçando. E cada vitória merece sim que a gente comemore. Nossa, eu consegui passar por essa semana, deu tudo certo, eu consegui tratar todo mundo em harmonia. Então, é importante conseguir perdoar, conseguir não guardar mágoa. São vitórias que a gente vai angariando para nós, espíritos imortais, que estamos caminhando aqui provisoriamente, mas que nós possamos sair bem melhores do que aqui chegamos. E talvez não mudes o mundo. Talvez a gente não vai mudar o nosso planeta, que tem tantas dificuldades. Se, no entanto, te tornares melhor, o mundo se terá renovado com disposições superiores para o fanal da fraternidade e da paz. Que fechamento lindo, né? Achei fantástico. Se, no entanto, te tornares melhor, se nós formos melhores para nós, para a nossa família, nós já estamos construindo um planeta melhor. Nessa transição de provas e expiações para o mundo de regeneração, a gente já vai ter dado um passo imenso nessa construção, porque começa conosco. E depois isso vai perpassando pelos nossos atos, pelos pensamentos e vai passando para as outras pessoas. É essa troca que vai fazer com que a humanidade evolua, cresça e ascenda aí até a luz. Então, muito obrigada. Obrigado, Fernanda. Deixa eu aqui só interromper